rolando aí o feed, tá se deparando com essa gravação, é a live que eu faço toda quarta-feira às 21 horas, com assuntos diversos que eu coloco geralmente para as pessoas votarem ou acato as sugestões das pessoas, enfim. A gente sempre está trazendo assuntos aqui diversos. E eu falei que eu já fazia live desde 2019, na verdade eu faço desde 2018, mas eu comecei lá no Facebook, num grupo fechado. Eu só fiquei sabendo porque veio aquela lembrança do Facebook, e eu falei, caramba, já tem 4 anos, né? Então, é muito bom estar com vocês, trocando, compartilhando, aprendendo, porque eu também aprendo com vocês. E quando eu tô aqui falando, eu sou a primeira a ouvir, né? Então, é muito bom para mim. Oi, Adriana! Boa noite, querida. Dá um beijão aí no Vilmar, tá? Beijão, que tudo esteja bem. Boa noite. Esperar o pessoal entrar. Tem perguntas, mas eu vou primeiro fazer uma introdução sobre a ferida do abandono. Essa ferida todos nós temos em determinados graus, né? Alguns têm mais, outros têm menos. São 5 feridas, na verdade, emocionais, e a do abandono foi a mais votada. Mas como outras pessoas votaram também na rejeição, que foi a segunda, traição, enfim. Vamos ver se a gente dá continuidade, né, nas próximas quartas a esses assuntos, mas não necessariamente um atrás do outro. Eu vou falar com vocês. Tá? Oi, Christian, Flávia, boa noite, bem-vindos. Vamos falar sobre as nossas feridas. Hoje vai ser a do abandono. Eu vou usar como inspiração esse livro da Lise Bourbeau, As 5 Feridas Emocionais, tá? Ela cita cada uma delas, como a gente se curar dessa ferida, e é muito, muito bom o livro, vale a pena. Quem não puder comprar o livro, eu gosto de ter o livro físico, né? Na minha mãozinha ali para ler. Eu levo, quando eu tô lendo um livro, eu levo ele para todo quanto é lugar, faço anotações, né? Coloco aquela caneta para destacar o que eu quero, né? E para mim é muito bom ler dessa forma. Mas se você não puder, né, comprar o livro, tem em audiobook. Todo livro, gente, procura lá no canal do YouTube. Audiobook, livro tal. Muitas vezes tem as pessoas leem o livro todo, né, num vídeo do YouTube. Então, nossa, para quem gosta de ouvir, né, coloca lá o livro, a pessoa vai lendo o livro todo. E tem, né, o audiolivro lá no YouTube, não paga nada e você vai ouvir todo o livro, tá bom? Jorge, boa noite. Ah, vou levar, Christian, pode deixar. Sábado eu levo. Só não mexi ainda nas roupas, mas vou mexer. Jorge, Valesca, Flávia, bem-vindos. Vamos falar hoje sobre a ferida da rejeição, ó, do abandono. Então vamos lá. Características, eu anotei aqui para, né, não esquecer nenhuma. Inspirada no livro que eu vou falar, mas algumas coisas também do meu dia a dia, dos meus atendimentos, da minha experiência como terapeuta já há mais de 10 anos, tá? Características de uma ferida do abandono. Essa pessoa, gente, que tem a ferida do abandono, ela é dependente. Como assim, Alessandra? Emocionalmente? Não só emocionalmente, muitas vezes. Muitas vezes ela também é dependente financeiramente de alguém. É uma pessoa que não sabe fazer nada sozinha. Se falar na palavra vai ficar sozinha, você tá só. Nossa, a pessoa desenvolve ali até muitas vezes um pânico de pensar em ficar sozinha. O grande medo de uma pessoa com a ferida do abandono é a solidão. Ela pensar em ficar sozinha é um grande desafio para ela. Muitas vezes uma fobia, um medo. Boa noite, querida. Tá? Então, anotem aí a característica de quem tem a ferida do abandono é principalmente dependência.
Ah, mas a pessoa vai ter todas essas características? Não, gente, nem sempre, né? Por quê? Porque a dependência, de acordo com a Lise, né, a autora do livro, é uma máscara que a pessoa cria para se proteger da ferida do abandono. Deixa eu te explicar o que é a máscara. A máscara, quando nascemos sem máscaras nenhuma, sem nada para nos proteger dos perigos do mundo, das feridas, dos problemas do mundo. Conforme nós vamos nos desenvolvendo, mesmo bebês, nós já vamos percebendo como funciona o mundo. E o mundo, nós sabemos que tem muitos desafios, muitos problemas, muitas coisas nas quais nós precisamos ultrapassar. E uma criança, gente, um bebezinho, já percebe o ambiente que cerca essa criança. Então, uma criança que fica muito doente, uma criança que chora muito, uma criança que tem problemas ali, não só na hora de dormir, na hora de ser amamentada, mas é uma criança que demonstra que não quer ficar sozinha desde aquele momento ali, já está percebendo o ambiente à sua volta e fica com medo de ser abandonada desde pequenininha. E para que isso não aconteça, ela vai entendendo isso inconscientemente, tá, gente? Isso não é nada, a gente não pensa, a gente não vai criando essa máscara com o consciente. Não, isso é inconsciente. Nós vamos ficando nessa pessoa com essa ferida do abandono, nós vamos ficando já muito dependentes dos nossos cuidadores, que são os nossos pais. Como essa ferida do abandono pode ser aumentada, né, ao invés de ser curada pelos nossos pais, nossos cuidadores? Se os pais tratam esse filho de uma forma que não valida a criança, que, por exemplo, ela já maiorzinha está na escola e os pais não chegam na hora, ela é a última a ser buscada lá na escola, ou nasce um irmãozinho, essa criança fica com a sensação de que foi abandonada pela mãe. Não necessariamente foi, gente, mas ela entende isso. Por quê? Antes só tinha, principalmente os mais velhos sofrem isso, né? Essa ferida do abandono. Antes tinha a mãe só para ela. Aí daqui a pouco vem um outro serzinho que depende muito, né, da mãe. A mãe, por mais que ela queira se desdobrar para dar atenção para o filho mais velho, ela vai precisar voltar a atenção dela para o bebê. E aí, nesse interim, essa criança que já veio com essa necessidade vai aumentar mais ainda essa sensação de ser abandonado e o medo de ficar sozinho. Tá? Então, são vários motivos que lá na infância, ao invés de nós curarmos essa sensação, né, de abandono, dependendo do que aconteceu, só aumenta a nossa ferida. E uma ferida, nós sabemos, se a gente não cuida, ela realmente só aumenta. Acho que já tem alguma coisa aqui, pessoal falando. Oi, Jeff, boa noite, Aline. Tem o autoabandono? Valesca, que pergunta maravilhosa. Tem o autoabandono. Vamos falar sobre ele. Bota lá para mim na interrogação, que aí quando chegar na hora das perguntas eu vou a fundo, tá? Amei. Tem sim. Nina, boa noite. Paula, oi querida, abraço, saudade também, ó, tamo juntas. Né? Então, gente, vamos lá, voltando aí, né, falando da ferida do abandono. Então, se os nossos pais não tiveram esse olhar mais cuidadoso para conosco, e nós já nascemos com essa necessidade de ter pessoas perto, de ter pessoas validando, né, a gente, aí aumenta a nossa ferida. Fora dizer que pode acontecer, infelizmente, de um dos pais, ou infelizmente até os dois, morrerem, né? E aí a criança se sente abandonada, né? Muito abandonada.
sozinha, aí vai ter que ir para casa de alguém, vai ser cuidada por outra pessoa. Ah, Alessandra, mas se os pais não morrerem, mas eles podem fazer uma viagem, ou eles podem ter sido internados, podem ter ficado no hospital por muito tempo e essa criança foi ser cuidada por outra pessoa, né? Por um tio, por uma avó, não importa quem seja, mas ela, naquele momento, a criança internalizou como um abandono. E quando a gente já tem essa ferida lá da nossa infância, a tendência é que a gente repita as experiências na nossa vida para ver se a gente consegue lidar com essa ferida. E quando a gente não consegue lidar com a ferida, os eventos se repetem para que a gente aprenda a viver na solidão, por exemplo. E aí, gente, tem pessoas que não chegam nesse entendimento, porque não olham para dentro, não investem no autoconhecimento, não fazem terapia, então elas ficam vivendo sempre no sofrimento, né? É como essa máscara, é como se a pessoa, a autora faz uma analogia com a ferida que está na tua mão, e você, para não sofrer, né, para você querer não ficar olhando para a ferida, você inconscientemente coloca a máscara, que a máscara aqui no caso seria uma luva. Tá? Então você está lá com a ferida embaixo da luva, a ferida não deixa de existir, tá ali. Quando alguém pega na sua mão, mesmo que de leve, você fala, ai, tá doendo. Às vezes a pessoa interagiu com você com muito amor, mas vai doer, porque ali embaixo dessa máscara, da máscara da dependência emocional, da dependência financeira, tem uma ferida, tá bom? Grazi, boa noite. Edilza, querida, boa noite. Então vamos lá. A principal característica é ser uma pessoa dependente, quem tem essa ferida, né, do abandono. E agora eu vou dar características para vocês irem avaliando, tanto em vocês quanto em pessoas que vocês conhecem, né? Porque quando eu for falando, eu tenho certeza, porque quando eu li o livro também foi assim. Falei, conheço pessoas assim. E caramba, isso aqui eu me identifiquei. Porque nós não necessariamente temos que ter as 5 feridas, mas podemos ter características de todas elas, né? Mas quando vai nos fazer mal? Quanto mais essa ferida for profunda, maior, mais ela vai doer. Tá? Cristiana, Rosana, boa noite. Então, ó, característica dessa pessoa que tem a ferida do abandono. Não se sentem alimentadas emocionalmente. No próprio corpo, tá, gente? Ela demonstra essa necessidade de ser alimentada emocionalmente. Segundo a autora, essas pessoas que têm a ferida do abandono têm a tendência, a ferida muito profunda, de mostrarem no corpo, né? Geralmente são pessoas mais magras, tá? Aí fala, ai, oba, eu não sou magra, sou gordinha, então não tem essa ferida. Não, calma, não fique alegre. Não fique alegre ainda. Porque às vezes a pessoa é gordinha, mas tem outras características, né? Tonicidade muscular de uma pessoa com a ferida do abandono, né, e que precisa trabalhar isso, tem a tendência a ter um tônus muscular mais flácido, tá? Olhos grandes, a pessoa geralmente fala, né, não sempre, mas principalmente com aquelas pessoas que são ali da família, ou principalmente com o par, né? O par dela ali amoroso, fala como a vozinha de bebê, né? Como se fosse uma pessoa muito dependente, né? Oh, meu amor, essa pessoa tem a ferida do abandono, sabe? Alguém, quando leu sobre isso, vestiu a carapuça, né? Porque, né? Alguém fala umas vozes assim, essas vozinhas de bebê, principalmente com o marido, sabe? Ô, comédia. Tá? Então, vão anotando aí, vão percebendo em vocês se vocês têm isso. Tende a ter voz de criança, tem dificuldades também de receber não. Essa pessoa que tem a ferida do abandono, quando recebe um não,
para ela é muito ruim. Parece que a pessoa não está amando, que está abandonando, que está deixando ela sozinha. E aí, dependendo da personalidade, ela vai agir com chantagem emocional, né? Vai ser uma pessoa que vai fazer de tudo para que aquele não vire sim, tá? Pede muitos conselhos essa pessoa com a ferida do abandono, mas não necessariamente segue. Ah, mas por quê? Porque ela só queria a atenção. Ela vai ouvir o conselho tal, mas às vezes não coloca em prática porque ela só queria a atenção mesmo, né? Então é uma pessoa que também dá muitos conselhos, mas que às vezes não segue os próprios conselhos, tá? Oi, amor, boa noite. Falei de você ainda há pouco. O maior medo é a solidão, esse eu já falei, é a pessoa que tem a ferida do abandono. Usa o sofrimento para tolerar algumas situações. Prefere acreditar que tudo vai bem para não ficar sozinha. Isso aí é num relacionamento, né? Geralmente essas pessoas com a ferida do abandono tendem a suportar, né, coisas ruins para que o relacionamento não acabe, justamente para ficar, né, para não se sentir abandonada, porque o grande medo dela é ficar sozinha. Então ela vai relevar, vai perdoar, vai fingir que nada está acontecendo e a pessoa está lá, maltratando ela, fazendo ela como, né, a minha avó falava, de gato e sapato, mas ela finge que não está vendo, porque o medo maior dela é ser abandonada, tá bom? Então, essa pessoa tem uma grande tendência, tem uma ferida enorme do abandono. Quando faz algo para o outro, pelo que eu anotei aqui, quando faz algo pelo outro. Quando ela ajuda alguém, quando ela vai fazer algo para o outro, é porque, na verdade, ela ajuda muito, é muito solícita. Só que, na verdade, ela quer a atenção da pessoa, tá? Então, lógico, é uma pessoa que gosta de ajudar, mas é mais para que ela tenha atenção, para que a pessoa agradeça a ela, para que a pessoa fale, nossa, que pessoa boa você é, e aí ela se sente melhor. Por isso que muitas vezes ela até quer ajudar sem a outra pessoa perguntar se ela pode ajudar, ela já se oferece para ajudar. É uma pessoa que é capaz de fazer grandes sacrifícios pelo outro, mas sempre esperando um retorno, sempre esperando um agradecimento, uma atenção. E quando essa atenção não vem, esse agradecimento, ela se frustra, né? Porque na verdade, ela nem pediu para o outro, né, autorização para fazer. Ela que já foi fazendo, mas nesse afã de receber atenção, de receber gratidão aí de volta, tá? E de todas as dores é a que mais pode desenvolver, de todas as dores emocionais, de todas as 5 feridas, esse é o que mais pode desenvolver o papel de vítima. Ela pode ser mais vítima do que as outras. Porque quem tem medo de ser abandonada, muitas vezes aumenta o que ela está sentindo ou realmente desenvolve doenças, desenvolve problemas no físico, no emocional, doenças como um todo, que é para chamar atenção. Se ela é uma pessoa doente, uma pessoa dependente, as pessoas vão ficar preocupadas com ela, vão dar atenção. Então, desde criança, já existem crianças que fazem isso para não ir para a escola, né? Diz que está com dor de cabeça, que está com dor de barriga, e aí não vai para a escola, daqui a pouco está bem. É por quê? Porque ela não queria ir para a escola, para não ficar longe do pai, da mãe. Ela não queria ficar longe daquelas pessoas ali que ela mais ama. Então, isso vem desde criança. Alguém aí está identificando algum parente, algum conhecido? Coloca aí, eu gosto de saber, gente. Vocês sabem que eu gosto de que vocês interajam comigo. Tem alguém aí identificando? Vamos dizer, igual no programa do Serginho Grosman, né? O meu parente, a minha prima, às vezes é você, mas não precisa falar, né?
Precisa falar se você não quiser. A minha prima, minha tia, né? Alguém que eu conheço realmente tem essas características, tá bom? Beleza, já vi que tem perguntas ali. Então, vou deixar vocês falarem, porque tem um delayzinho aí. Vou beber uma aguinha. E boa noite aí, pessoal que tá entrando. Maria Mota, Helenzinha, boa noite. Beber uma água. A Adriana colocou, vixe, muito. Pois é, né? Eu também, quando li as 5 feridas, eu identifiquei várias pessoas, me identifiquei em algumas delas, porque a gente é ser humano. Qual é, gente? Eu botei aí, como curar a ferida do abandono. Primeiro, eu tô falando as características, né? Porque a gente só consegue curar aquilo que a gente enxerga. Se você não enxerga que você tem uma ferida, que você tem um problema, como é que você cura, né? Muitas vezes o outro enxerga por nós, né? Ele vai, nossa, fulano tem tudo isso. Só que se a pessoa não enxergar, ela não vai se curar. Por isso que nós temos que trabalhar né, esse afã de querer ajudar outra pessoa só porque nós estamos vendo que ela precisa. Enquanto ela não identificar que ela precisa, não vai ter cura. Porque ninguém cura algo que não acha que precisa de cura, entendeu? Então ela só vai se curar se ela assumir, não, caramba, eu tenho esse problema. Então vou procurar uma ajuda. Eu vou ler, eu vou fazer terapia, eu vou fazer de tudo para eu melhorar. Aí é o primeiro passo da cura. Então eu quero que vocês fiquem felizes de estarem identificando em vocês ou em outras pessoas, né, essa ferida, essas características da ferida do abandono, porque aí sim vocês vão ter a necessidade de cura, né? Porque senão, se você não identifica, você não se cura. Você acha que está tudo bem, mas está sofrendo, está se limitando, está se podando, né? Não está vivendo a sua essência, não está vivendo a sua plenitude. É porque a nossa essência, gente, ela é plena, né? Só que enquanto a gente vive no ego, o que é o ego? Tudo aquilo que a gente pensa que nós somos é o ego. A nossa essência, ela não pensa, ela simplesmente flui, ela não julga, né? O ego julga, o ego acha que a gente tem que fazer assim, assim, assado. Se não fizer, a gente se pune, a gente se culpa ou culpa o outro. Essa é uma tristeza muito grande. Se culpar nunca vai ser a cura para as nossas feridas. Esquece a palavra culpa, esquece. Coloca no lugar responsabilidade. A nossa responsabilidade é nos curar em primeiro lugar e aí depois os outros. Nós vamos conseguir enxergar eles de um modo diferente. Porque a gente vai olhar com compaixão. Vai falar, nossa, eu estava tão mal, eu estava parecida com essa pessoa, mas tomara que ela encontre também o caminho que eu encontrei, né? E se eu puder ajudar, mas você só vai poder ajudar se a pessoa te pedir, se a pessoa estiver disposta, tá bom? Não fiquem ansiosos. Do trabalho do autoconhecimento, da expansão da consciência, da cura, ele é muito individual, né? Não é à toa que o nome é auto, né? Autoconhecimento, né? A sua autoestima, a sua autoconfiança, a sua autoimagem. Tudo é para você em primeiro lugar. Depois sim, você vai começar a olhar o outro. Mas nisso não é para julgar o outro, é para você falar, nossa, como ela sofre, como essa pessoa sofre, né? E se ela te perguntar, porque ela vai ver em você a mudança, porque quando você começa a se curar, as pessoas vão, nossa, vão falar, nossa, você tá diferente, caramba, você não era assim. Às vezes vão te julgar mal, tá? Porque, vamos supor, se você era uma pessoa que vivia se anestesiando como? Na farra, na bebida. Não estou falando que isso é ruim, mas só ficar na bebida, na farra, né?
Se anestesiando, como a gente diz, não é bom. E aí, vamos supor que você fosse dessas pessoas e agora você não está mais nessa vibe de estar só vivendo de anestesia. A pessoa vai achar que você não tá bem, você não é uma boa companhia mais. E tá tudo certo, porque realmente você mudou, né? Por isso que eu digo, não existe aquela amizade eterna, tem que ser para sempre. Não, porque as coisas mudam. E as pessoas mudam mais ainda, tá bom? Ok. Deixa eu ver o que a Valesca falou. Eu me identifiquei com o querer receber o obrigado das pessoas. Sim. Moreira, pode indicar livros para autoconhecimento? Posso, acabei de indicar um aqui, não sei se você já estava aqui. As 5 feridas emocionais, tem ele em audiobook. É sobre isso que eu estou falando aqui agora, né? Sobre a ferida do abandono, inspirada nesse livro, tá? Foi só a Liz que falou isso? Não, tem vários autores, mas ela foi o que eu gostei, né? Uma leitura fácil e tem audiobook, tá? Então vamos lá, meus amores. Então as características eu dei as principais, tá, gente? Não quer dizer que sejam só essas, tá? Então, você pode ter sido abandonada ou ser esquecido na escola, quando os seus pais se separaram, você pode ter sentido o abandono, né? Principalmente aí do pai ou da mãe que você não ficou, né? Porque a maioria dos filhos ficam com as mães. Hoje em dia já tá mudando, né? Mas a maioria ficam com as mães e o pai, né, sai de casa. Então, geralmente, a pessoa se sente abandonada pelo pai, né, devido a não estar mais ali. Quanto menor a criança for, mais ela vai sentir, né, a falta e não vai ter explicação, né, porque ela vai sentir a falta, né, e ela não vai entender o que aconteceu. E aí, ela internaliza essa dor e cria uma ferida emocional, tá bom? Então, tem muitos motivos, mas esses são os principais. Deixa eu ir aqui para as perguntas. Deixa eu ver aqui. Como é o nome do livro mesmo, eu já mostrei de novo, né? As 5 feridas emocionais de Lise Bourbeau, tá? Tem em audiobook. Beleza, Valesca? Deixa eu ver mais perguntas. E quando a mãe se dedica mais ao trabalho do que ao seu bebê recém-nascido, ele sente, porque não dá para ver tudo aqui, ele sente, deixa eu ir lá dentro. Ele sente a energia. Então, assim, nós, né, não podemos afirmar, porque depende muito do que essa criança já trouxe com ela de bagagem. Né? Porque todos nós já trazemos uma personalidade, uma bagagem ali pré-formada. Vamos desenvolver aquilo ou não, dependendo do nosso meio, da nossa criação, né, da forma como nós fomos cuidados, da falta ou do excesso, porque todo desequilíbrio, gente, é ruim. Vamos supor a mãe trabalhando e a criança ficava ali meio que, né? Ela pode se sentir abandonada assim, tá? Mas eu não posso taxar que toda criança que a mãe trabalhe fique com a ferida do abandono, porque não é automático isso. Depende muito do que bate ali nela, tá? Então, se a pessoa fica ali, né, faltando aquela, principalmente da mãe, né, que é a que mais precisaria estar junto, ela pode desenvolver, mas também pode não desenvolver. Aí nós temos que avaliar ao longo aí do crescimento dessa pessoa, tá bom? Mas a energia é sentida, com certeza. Agora, se vai provocar uma ferida, se vai causar um trauma, a ferida é a mesma coisa que um trauma, tá, gente? Nem sempre as mesmas questões causam um trauma. Isso que a gente precisa entender. Às vezes você grita com uma criança e ela, tá aí, não demonstra que ficou traumatizada por causa disso. Às vezes você grita com a criança porque ela vai botar o dedo na tomada e vai se machucar e ela se traumatiza. Aí qualquer barulho ela vai achar que é já
o cuidador, né, a mãe, o pai, brigando com ela. Aí ela chora, ou seja, traumatizou. E esses traumas constantes podem criar uma ferida, tá? É isso. Valesca falando, meu ex-marido sempre, quando a mãe dele ia deixá-lo na escola, quando criança, chorava muito, achava que a mãe ia abandoná-lo. Ou seja, já tinha internamente essa ferida do abandono, desde pequenininho, né? E ela, pelo jeito, pode ter sido reforçada ou não. Aí vai depender de como essa mãe criou, se explicou para ele que não estava abandonando. Agora, esse menino, vamos supor, né? Tô conjecturando aqui, tá? Esse menino é muito chorão, meu Deus do céu, eu não aguento. Fica aí, garoto, é para estudar. Aí não validou o sentimento dele, não conversou com ele para ele entender, né? Afinal, a criança precisa conversar para que ela entenda, né? Se não teve isso, pode ter aumentado essa ferida do abandono, tá bom? Mais perguntas. Tem o autoabandono também? Sim. Por quê, gente? Quando a pessoa tem essa ferida do abandono, antes que alguém abandone ela, ela mesma vai fazer isso com ela. Abandona o quê? Os sonhos dela, os projetos. Ninguém tá ligando para mim, então eu também não vou ligar, né? É como se ela não desse a oportunidade do outro fazer isso com ela. Antes que façam comigo, eu já faço, que é para aí eu sou a algoz, né? Porque nós sempre elegemos alguém ou alguma situação para ser algozes da nossa vida, né? Nem que seja nós mesmos. Então, quando a pessoa, né, se auto-abandona, ela não quer colocar nada para frente dos projetos dela, ela começa uma coisa e não continua, ela para, ela não se cuida, né, na autoimagem dela, não cuida da saúde, enfim, se abandona. Existe sim. E ela pode ter uma ferida muito grande do abandono lá da infância, e ela está só repetindo. Enquanto a gente não aprende, gente, a gente repete. E quando que a gente aprende? É quando a gente olha para isso e fala, nossa, meus pais fizeram isso comigo, ou, né, poxa, a minha mãe saía para trabalhar e me deixava eu me sentir abandonada, mas era para o meu bem, era para comprar as coisas para mim. Enquanto você não elaborar, não reestruturar tudo o que aconteceu na sua vida, não entender o motivo, você vai ficar buscando culpados. E muitas vezes esses culpados são os pais, né? Que a pessoa acha que são os pais, e muitas vezes você mesmo. A pessoa se culpa muito por não ter feito diferente, por não ter procurado uma ajuda antes. Mas, gente, tudo acontece na hora que tem que ser. Não tem hora errada, hora certa. É o que tem que acontecer. Agora, se eu tivesse feito isso antes, mas não fez. Quanto mais você ficar presa nesse pensamento, se eu tivesse feito, né, mais você vai ficar presa lá atrás. Então, as pessoas que ficam muito presas no que não fizeram, estão lá atrás. E as pessoas que estão, eu vou fazer, quando chegar o tempo, eu vou fazer. São pessoas que estão com a atenção voltada para o futuro, que você não sabe nem se vai chegar. Então, abandona o passado, principalmente as culpas, mágoas, ressentimentos, reestrutura, né? Dá uma visão, elabora isso para você viver melhor o seu presente, tá bom? Beleza. Mais perguntas. Podem fazer perguntas na interrogação, gente. Estou respondendo já aqui, mas podem fazer. Ser reativa ou levar tudo para o lado pessoal pode ser uma característica de abandono. A pessoa, se ela identificar que vai ficar sozinha, o abandono, o grande medo é o medo da solidão, né? Se a pessoa identificar que aquilo que estão fazendo com ela vai deixar ela
sozinha, né? Não vai ter a companhia das pessoas, ela já pode entender que, antes que me magoe, antes que me abandone, eu vou dar aqui né? Uma resposta para essa pessoa, para ela ver que eu não estou na mão dela, né? Pode ser sim, tá? Então, não estou falando que todos que são reativos, todos que levam para o lado pessoal, têm essa ferida do abandono. Mas pessoas que têm essa ferida podem ser reativas sim. Porque é uma proteção. Antes que me magoem, antes que me abandonem, eu vou dar aqui né? Fora, vou agir com grosseria, vou achar que, opa, comigo não. E já vou reagir antes de ser atacada muitas vezes, tá? Pode ser sim, tá? Reatividade, gente, nunca vai ser do nada. Ou a pessoa interpretou algo que acha que é contra ela, e aí ela já reage, né? Ou é uma defesa, antes que me machuque, eu já vou machucar, porque eu não quero ser machucada. Então eu machuco primeiro, né? Então é uma questão de sobrevivência, né? É uma defesa. A pessoa, para sobreviver, ela põe uma armadura de que ela é forte, de que não leva desaforo para casa, porque eu sou uma pessoa que sustento tudo, que aguento tudo. Mas tem muita dor debaixo dessa carapaça, né? Quanto mais a pessoa se fecha, quanto mais a pessoa reage, mais é uma pessoa que tem dor, que sofre, né? Pode não ter esse sofrimento visível. Por quê? Porque nem ela às vezes entra em contato. Porque é tanta carapaça, tanta armadura que ela colocou para não sofrer, que acaba se distanciando do sofrimento, né? Mas é bom não sofrer. Será? Tudo no seu equilíbrio. A gente precisa passar pelas dores, né? Faz parte do nosso aspecto humano. Não tem como viver aqui nesse mundo sem sofrer, não tem. E por mais armaduras que a gente coloque, daqui a pouco essas armaduras pesam. E vai ser difícil andar com elas. Porque uma pessoa muito armada, muito né, ofensiva, as pessoas vão ficar longe dela, porque ninguém aguenta. Chega uma hora que fala, não, eu vou falar com essa pessoa, ela já me dá um fora. Não. Daqui a pouco, o medo dela de ficar sozinha vai acontecer. Porque as pessoas vão se afastar, porque ninguém merece, né? Levar toda hora, né? Chega uma hora que a pessoa não aguenta, tá? Beleza. Essa pergunta aqui. Sou muito dependente emocionalmente. Será que é medo do abandono? É uma das características muito fortes. Se você tem dependência emocional, pode ser que a ferida do abandono esteja aí, ó, latente aí na sua vida, né? E como você depende muito do outro, você vai fazer de tudo para que essa pessoa fique na sua vida. Muitas vezes você vai até se anular, né? Porque você tem medo da solidão. Então você se anula, você depende emocionalmente do outro para não sofrer. Mas vai acabar sofrendo porque, né, é muito desequilíbrio. Uma hora essa corda aí vai arrebentar. Vamos ver outra pergunta. Isso aqui não foi uma pergunta, a pessoa colocou, né? Quando percebo que deve ser que vão me abandonar, eu saio antes. Isso é muito comum. Quando a pessoa que tem a ferida do abandono ali aberta, ela percebe que o outro está se desligando dela, ela já, por exemplo, no relacionamento, ela já termina antes. Opa, isso aqui não está dando certo, vou terminar antes que terminem comigo. Então, ao invés de eu ficar sofrendo por ter terminado, eu termino, que aí eu tô por cima. Né? Também é uma máscara, né, que a pessoa coloca de ser forte, mas que na verdade ela agiu assim pelo medo do abandono,
pelo medo da solidão, medo de ficar sozinha. Muitas pessoas em relacionamento, não sei se vocês conhecem também, namoram ou casam, né, várias vezes, e um atrás do outro, e agora, aí a pessoa fala, agora, né, acertei aqui com a pessoa, vai dar tudo certo, tal. Daqui a pouco já tá com outro, porque a pessoa não consegue se aprofundar num relacionamento pelo medo de ficar sozinho. Então, geralmente essas pessoas, quando estão no relacionamento, já tem um stand-by, um step, para, opa, se não der certo aqui, já vou, né, encaixar ali com outra pessoa, já deixar ali para poder emendar e já estar com outro, para não sentir o peso da solidão. Tem muito disso. Mas enquanto a pessoa, isso é como se fosse uma anestesia também, ficar se anestesiando, né, pulando de relacionamento em relacionamento, e não muda as atitudes, aquilo só vai se repetir. Porque, gente, vai mudar os personagens, mas se não mudar o personagem principal, que é ela só vai repetir. Coloquem uma coisa aí na cabeça de vocês, né? Na minha também, eu sempre falo, né, para eu poder sempre lembrar disso. O outro nunca é o responsável pela nossa vida, pela resolução dos nossos problemas. O responsável sempre começa, né, com a palavrinha eu sou responsável, né? Olha no espelho, você vai ver quem é responsável pela mudança da sua vida. Tá lá, todo dia, olhando para você. Mas você tem que olhar de volta, né? Pessoal que entrou aí, que eu não consegui falar, boa noite, bem-vindos. Estamos falando sobre a ferida do abandono, como curar essa ferida. Estou respondendo as perguntas, depois eu vou dar sugestão, né? Também pra gente curar isso aí. Abandono, humilhação e injustiça não é síntese de uma traição? Essa pessoa fez a pergunta no direct e aí eu coloquei para cá para eu poder abordar isso. Abandono, humilhação e injustiça não é síntese de uma traição? Quando a pessoa é traída, realmente ela se sente abandonada, humilhada, né? E injustiçada. Por quê? Se ela não faz aquilo com o outro fez com ela foi pega, né, de surpresa, ela se sente realmente injustiçada, abandonada, humilhada. Mas se essa pessoa que foi traída tiver também a ferida do abandono, isso vai ser muito mais potencializado. Quando? Quando que ela vai ter essa ferida do abandono? Lá na fase da infância. Então, se ela já tem essa ferida aberta, né, não foi cicatrizada, aí ela vai, casa ou namora com alguém e a pessoa trai. Nossa, vai doer muito mais nessa pessoa que tem a ferida do abandono. Porque é como se ela machucasse em cima da ferida de novo. Se eu machuco alguém e não está ferido, vai doer, mas não estava ferido, né? Mas vai doer mesmo assim. Mas quando já está ferido e eu vou machucar a pessoa em cima da ferida, vai doer exponencialmente, né? Muito mais, tá? Então, tá tudo junto sim, mas se a pessoa já tem essa ferida, e geralmente todos nós temos pelo menos uma, né? Tem pessoas que têm característica das 5 feridas, tá? É normal. Não quer dizer que a pessoa, nossa, essa daí nunca vai se curar. Não. A cura vai vir através dela olhar, identificar e tomar novas atitudes, né? Principalmente a pessoa que tem a ferida do abandono, ela sente, né, tem a tendência muito grande de se ver como vítima, né? E aí, gente, o vitimismo é um dos piores desafios aí para a pessoa abandonar, porque ela já está tão acostumada a ficar nesse papel, a depender das pessoas, a criar inconscientemente doenças no físico para poder as pessoas irem lá, para dar atenção. Por quê? Porque ela tem uma ferida do abandono. Ela não quer ser abandonada. Então, uma pessoa doente, uma pessoa que precisa de ajuda, não vai ser abandonada, né? Na cabeça dessa pessoa.
Só que ela vai ficar vivendo sempre nessa energia de doenças, de falta, né? Faltas financeiras, falta emocionais do outro e como um todo, né? Sempre na falta. A Denise, boa noite, tudo bem? Ana Cláudia, Márcia, Bruno, boa noite. Beleza, pessoal? Estão entendendo? Se tiver dúvida, coloca aí, hein? Vamos para mais uma pergunta aqui. Ah, essa aqui já foi. Do abandono, já foi. Acho que todas as perguntas foram. Respondi todas as perguntas. Vou agora só ler uma parte aqui do livro que ela faz como se fosse um resumo das características, ó, depois de cada ferida vem características da ferida do abandono. Vou ler algumas aqui para vocês, que eu anotei umas, mas outras esse aqui é do livro, ó. O caráter dessa pessoa: vítima, exclusivista, necessidade de presença, de atenção, de apoio e principalmente de amparo. Dificuldade de fazer ou decidir alguma coisa sozinha. Essa pessoa pede muita opinião do outro. Ela nunca decide nada sozinha. Ela quer opinião, atenção do outro. Pede conselhos, mas não necessariamente para segui-los, é só para ter atenção, né? Voz de criança, né? Às vezes tem a voz de criança sempre ou faz vozinha de criança. Dificuldade de receber um não, esse eu já tinha falado. Chora com facilidade, desperta compaixão nas pessoas, é aquele olhar, os olhos mesmo são grandes, mas aquele olhar assim, triste, né? De uma pessoa que está sofrendo, né? Então desperta muita compaixão dos outros, uma pessoa com essa ferida do abandono. Prende-se fisicamente aos outros, tá? Tem que estar ali junto, né? Na presença. Busca a independência, né? Só que ela não consegue enquanto ela não se livra, né, dessa necessidade de estar com as pessoas só por causa do medo da solidão, tá? O maior medo da solidão. Alimentação, tem bom apetite, porque tem até características físicas, tá? Aqui no livro. Tem tendência à bulimia, gosta de alimentos macios e come lentamente. Doenças possíveis. Olha, gente, até as doenças são desenvolvidas de acordo com a nossa ferida emocional. Por que são desenvolvidas doenças no físico? Porque nós somos psicoemocionais, doenças psicossomáticas. Por isso que na técnica, né, da terapia que eu faço, que eu atendo com a TRG, nós sempre perguntamos como a pessoa está sentindo no corpo. Porque se o seu corpo ali no momento da terapia está reagindo com uma dor, uma sensação, é porque a tendência é que a sua ferida seja mais profunda. Porque você empregou no corpo aquele fato lá daquela época. Então, se você, né, quem já fez a terapia comigo sabe, quem não fez, dá uma olhada, tem uma playlist que eu estou montando, né, no meu canal do YouTube, tem um link aqui, né, na minha bio, sobre a TRG, vou gravar mais vídeos, mas já tem alguns lá, dizendo como é a técnica. Nós vamos sempre relembrar a nossa vida toda, cronologicamente. Relembrar o quê? Fatos que mais marcaram, que mais nos feriram. O pior filme possível. A gente fala assim, vamos lá, de 0 a 5 anos, faça um filme na sua cabeça, né? Veja esse filme do que de pior aconteceu na sua vida. E aí a pessoa vai ver esse filme mental, não precisa ficar falando se ela não quiser, tá? Só vai dar a nota. Então é uma terapia que não é focada na fala, né? Só fala se a pessoa quiser, não é obrigado a falar. Ela só tem que me dar a nota do incômodo desse filme. E aí, quando ela dá a nota do incômodo do filme, né, eu pergunto logo em seguida, e no teu corpo, você está sentindo alguma coisa? Aí a pessoa fala, uma dor na cabeça, uma dor no ombro, uma falta, um aperto no peito, não importa, pode ser qualquer coisa. É sinal que o teu corpo imprimiu uma impressão ali, né? E te marcou,
né? Imprimiu aquilo que você passou, tá no seu corpo. E o que acontece com isso? Conforme você vai imprimindo sensações de acordo com as emoções que você passa ao longo da sua vida, pode desenvolver doenças no físico. Isso é o psicossomático. Você somatiza no corpo. E nós temos sempre órgãos ou áreas do corpo que a gente mais somatiza. Depende de cada um. Tem gente que somatiza muito na cabeça, tem sempre dor de cabeça. Outros somatizam muito no estômago. Por isso que o pessoal fala, uma gastrite nervosa, uma úlcera. Mas o que tem a ver o estômago? Não está conseguindo digerir as coisas. A cabeça não está conseguindo processar, não está conseguindo entender. A pessoa quer entender e não consegue. Tem muita coisa, é muito legal, gente. Isso é um estudo, maravilhoso. A Valesca falando, maravilhosa TRG. Alessandra, sou muito grata por você ter me apresentado a ela, libertador. Querida, obrigada. Júlia, querida, boa noite, bem-vinda. Estamos falando da ferida emocional do abandono. Estou dando as características das pessoas que têm essa ferida e como fazer para tratar, tá? Então, as doenças possíveis dessas pessoas que têm a ferida do abandono. Dor nas costas, asma, bronquite, enxaqueca, hipoglicemia, agorafobia, a pessoa tem medo de espaços muito abertos, né? Pode ter sensação de pânico, tá? Diabetes, problemas nas glândulas suprarrenais, miopia, histeria, depressão, doenças raras e doenças incuráveis. Por que essas pessoas desenvolvem essas doenças? É o que eu falei, é inconsciente, não é porque a pessoa quer, mas acaba realmente desenvolvendo uma doença. Se ela não tratar essa ferida, essa emoção, desenvolve a doença no físico, que é para ter companhia, que é para não ficar sozinha, olha só, né? Mas isso não é bom, né, gente? Então, se a gente consegue verificar isso antes que a doença venha no físico, não é muito melhor? Né? Acho que isso tinha que ser falado nas escolas, né? A gente pequeno, mas olha, a gente ainda está muito aquém, né, do que a gente... Ninguém fala sobre emoção, só querem dar coisas exatas pra gente e ninguém trata das emoções das crianças, né, na escola. Ai, meu Deus. Tomara que isso mude o mais rápido possível, né? Tem que ensinar as crianças a lidarem com as emoções, nomear o que estão sentindo. Mas é o contrário, a maioria das escolas fala, tá chorando? Não pode chorar, chorar é feio, né? E aí a criança não consegue explicar o que está sentindo, porque ela só sabe chorar. E aí o adulto que cuida diz que é feio. Criança bonita não chora, gente, não faz isso. Isso prejudica muito as crianças, né? Criança é muito fácil de reprocessar, hein, gente? Lógico que a criança que já está ali interagindo, né? É através de uma terapia bem lúdica, a gente vai fazer desenho, né? E ela vai conversar, é muito legal. Eu adoro atender crianças, né? Já atendi algumas aí com a TRG. Identifiquei várias pessoas, pois é, Christian. Família a gente identifica rápido porque tá ali pertinho, né? A gente tá vendo de perto. Mas se a gente vê naquela família, é porque a gente tem que aprender alguma coisa também, né? A gente tem que entender isso. E amigos também, né? Aí vai se estendendo, né? A gente vai tendo esse olhar, né? O olhar clínico de entender, essa pessoa aí tem uma ferida grande do abandono, né? Essa pessoa aí realmente precisa olhar para isso, né? Se ela não olhar, ela vai desenvolver alguma doença. A gente já começa a identificar, né? Só que não vamos falar porque a pessoa, mesmo se a gente falar, se ela não estiver preparada, ela não vai se cuidar só porque a gente está falando. Então, vamos trabalhar em nós, a nossa ansiedade de que o outro veja isso, de que o outro tenha, né, essa consciência, né? Então, trabalha em você isso. Respira. A respiração é muito importante. Essa terapia, né, a TRG, trabalha com a respiração diafragmática para que você
consiga reestruturar suas emoções através da respiração, tá? A respiração diafragmática faz com que você reestruture, tenha novas sinapses, né, cerebrais, que você consiga dar novas interpretações àquilo que aconteceu com você lá atrás, com um novo olhar, com o olhar agora de uma pessoa adulta. Mas enquanto você não enxergar isso, não sou eu que, né, não é o terapeuta que vai te falar, olha, você agiu assim porque você estava, né, querendo chamar a atenção do seu pai e da sua mãe. Não, nós não vamos falar isso. É você que precisa internalizar e entender qual era o seu mecanismo de defesa quando você era criança, né? Por que que você agia daquela forma e para quê? Era para receber atenção, era para receber amor, né? Você se sentia muito frustrada e aí você agia dessa forma. Então você vai começar a olhar para você, em primeiro lugar, com compaixão. Depois que você olhar para você com compaixão, você vai aprender a olhar para o outro. Porque não adianta ter compaixão do outro e não ter de você, tá? Por isso que sempre tudo vai ser em primeiro lugar para você. Isso não é egoísmo, isso é cura. A cura vem através da compaixão. De você falar, nossa, eu errei a beça. Mas a partir de agora eu vou tomar outras atitudes, né? Porque só eu posso. Ninguém pode fazer isso por mim. Vou lá, vou ter coragem, vou mudar isso aqui. Mas dá para mudar tudo de uma hora para outra, gente? Não. Por isso que a gente fala que é um processo, tá? Processo. Elizabeth, boa noite. Adriana falou, TRG é igual mertiolate, dói, dói. Mas cura, adorei, Adriana. Dói mesmo, gente. Dói porque a gente vai lá, né? Eu já fui, antes de eu atender, eu também passei pelo reprocessamento, né? De 0 a 5 anos, eu achei que eu não fosse lembrar de nada, porque eu, quando parava pra pensar assim, o que aconteceu lá quando eu tinha, né? Nossa, 1, 2, 3, não lembro. Gente, foi eu fechar o olho, ser atendida pela terapeuta, veio a lembrança, né? E eu chorava. Gente, eu nem sabia que eu tava triste por causa disso. Eu tava triste assim, né? Internamente, por causa disso. Mas me libertei, graças a Deus. Mas chorei a beça. E tem que permitir chorar, né? Porque choro é limpeza. O Christian falou, vai entendendo essas coisas e aprendendo a olhar com compaixão. Maravilhoso o conhecimento. Isso. Né? Ninguém te feriu, ou você feriu o outro porque você quis. Né? Eu quero ferir. Não, mas aí você pode falar, mas Alessandra, tem gente má. Tem, gente, tem. Mas essa pessoa que hoje é má, até uma criança, né, que é má, que já tem ali uma maldade, foi um bebezinho inocente, né? Se você trouxer, né, essa pessoa maldosa, isso, aquilo, para a fase de bebê, esse bebê era inocente, já esteve lá sendo amamentado, né? Ou no seio da mãe ou da mamadeira. Inocência. Conforme, deu uma pausada aqui, conforme a gente vai crescendo, a gente vai, né, tendo aí as opções, né, de vida. 10 aos 15 tá muito doloroso. Pois é, tá, né? A gente vai conseguir passar por isso. Tamo juntas, né? Mas vamos que vamos. Mas quando a gente faz nesse cronológico, né, a tendência é sair, né, tudo isso, e aí depois fica mais leve para a gente ir pro temático, né? A gente vai trabalhar os temas da nossa vida que a gente acha que precisa trabalhar. Aí vai ficar muito melhor. E aí depois tem a potencialização, então depois fica muito melhor. Depois quando a gente conseguir limpar tudo isso, tirar aquelas sujeiras mais, né? Aí a gente respira mais aliviada. E agora, gente, vamos lá. Já falei algumas coisas, mas para cura, né? Falei das características, falei como a gente se cura disso. Primeira coisa, você tem que identificar que você tem, né? Então, autoconhecimento, falar, opa, eu tenho isso aí, então vou buscar ajuda. Ajuda da terapia, ajuda nos livros, ajuda
parando de ficar se culpando e culpar o outro, né? Assume a responsabilidade, não culpa. Como a responsabilidade? Mas fizeram comigo. Tá, fizeram algo com você que você odiou, que você não gostou. Mas e você agora? O que você pode fazer por você? Né? Isso é assumir a responsabilidade, gente. Parar de achar que o outro é o culpado. Não, ok, ele fez. Mas o que eu faço com isso? Traz para você e para de culpar o outro, porque isso é só perda de tempo, perda de energia. Isso não vai atingir o outro. Só que às vezes a gente fica no afã de que o outro tem que pagar, o outro tem que sofrer, o outro tem que. Não tem que nada. Você não vai conseguir isso, né? Muitas vezes a pessoa está lá vivendo a vida, nem lembra mais do que te fez, né? Mas você está remoendo isso. Então, né? Deixa aí, desapega. Desapega desse sofrimento, desapega de querer fazer justiça, né? Que mais? Olhar para dentro, buscar perceber as suas dependências emocionais, né? Se você está dependendo muito emocionalmente do outro, busca olhar, anota. Gente, anotar. Vocês não fazem ideia do quanto ajuda. Eu falo muito da escrita terapêutica. Eu botei lá o método, né, para a gente olhar, olha, observa aquilo dentro de você, né? Vai lá e escreve, né? Sente aquilo ali, ao escrever, integra aquilo ali em você, respira, para você poder transmutar aquilo ali. É muito bom quando você faz isso. Amo essa colocação, desapegar do sofrimento. Sim, é necessário, né? Porque tem gente que fica pegado, olha como eu sofro, eu sou uma guerreira. Gente, não queira ser guerreiro, né? Venderam essa ideia pra gente que ser guerreiro é bom, é bonito. Não, você só se sobrecarrega. Seja uma pessoa da paz e não guerreira. Guerreira tem que guerrear, né? Vai gastar muita energia, vai ser muitas vezes mutilado, ferido. Não precisa de guerra. Vamos na paz, né? Edilza falou meu caderninho. Isso aí. Tão linda, gente. A Edilza me conheceu, né? Não nos conhecemos pessoalmente. Conheceu nos vídeos do canal do YouTube, né? Aí já fizemos uma sessão, né? Ela mora... Tá morando aonde mesmo, Edilza? No Nordeste, né? Mas não lembro onde, né? E, nossa, muito linda. Ela me mostrou, gente, o caderno dela, ela vendo meus vídeos. É quase um livro, gente. Tudo que eu falo, ela anota. Ai, gente, que orgulho. Muito, muito orgulhosa de você, Edilza. Parabéns, querida. Né? Aí faz tudo valer a pena, né? Uma pessoa que não conhece a gente pessoalmente, mas que, né, se deparou com o vídeo e a gente faz a diferença ali naquele momento. Ó. São Paulo, Cabreúva. Ah, sabia que era no interior. Ah, querida, muito linda. Obrigada, tá, Edilza, por você sempre me apoiar e estar aí comigo. Emociona, né? Tomar uma água. Ai, chorona. Uma das características do oral, né? Eu tenho uma oralidade, é o traço da nossa personalidade. A Edilza também é oral, tá, Edilza? Várias pessoas aqui que estão aqui são orais, mas não é só oral, né? O oral, né? O meu mestre diz, né? O professor diz, e eu assino embaixo. Toda pessoa que tem uma característica oral precisa chorar, né? Chorar com comercial de margarina, com filme. Eu choro com The Voice, eu choro com qualquer coisa. Então, chorar pro oral é remédio. Então, chorem, gente, se permite chorar. Né? Aquelas pessoas que ficam se prendendo para não mostrar fraqueza, vocês estão se penalizando com isso. Deixa vir a água limpa, tá? Oi, Edilza, gratidão. Gratidão.
Valesca também tem oralidade, tá? É como as feridas, né? Todo mundo tem um pouquinho, né? Mas a oralidade é mais presente também, né? Essa oralidade faz a gente, né, chorar, ser bom pra gente. Só que quando a gente tá em desequilíbrio, o oral tem muita vontade de comer, né? Comer principalmente doce, por isso que a gente engorda, né? Falar também, né? Pode ser o desequilíbrio para mais ou para menos, tá, gente? Às vezes a pessoa pode ficar sem falar, ou às vezes pode falar demais, tá? Então a gente precisa cuidar disso, né? Então, ó, geralmente a pessoa pode também abandonar para não sofrer antes que abandonem, né? Ela pode desenvolver isso, né, como uma defesa. Isso eu já tinha falado. Olhar para dentro, é isso, né? Eu já falei tudo. Tudo que eu anotei eu já falei aqui. Que a gente precisa, né, olhar cada vez mais para o que a gente sente. Anotar, ter consciência dos nossos sentimentos, né? Não ficar se perguntando por quê, né? Mas o que que eu estou sentindo sobre isso aqui e o que que eu tenho que aprender com isso, né? Vai para o lado do aprendizado, não o lado do porquê. Quando você se pergunta por quê, é muito vitimista isso, né? Por que comigo? Por que que Deus não olha para mim? Isso não é bom. Oi, prima, boa noite. A Alessandra é a luz que ilumina o nosso vida. Oh, Valesca, gratidão, querida. Tamo juntas, tá? Né? Perguntas, queridas, respondi todos aí que me perguntaram, né, na interrogação, nos comentários, mas se tiver algumas perguntas aí a mais que eu não tenha respondido, né? E o livro, como eu falei, tem no audiobook, né, lá no YouTube, de graça, para quem não puder comprar, né, As 5 Feridas Emocionais, da Lise Bourbeau. Muito bom, vale muito a pena, tá bom? Algo mais? Sempre tem um delayzinho. Vamos ver se vocês, né, têm mais alguma pergunta para a gente poder terminar. Quem não está sempre aqui, ó, tem mais de 110 lives gravadas lá no YouTube já, com assuntos diversos. Então faz uma maratona lá nos meus vídeos, né? O canal já tem, foi 2018, 19, não, 2019, 2019. O tempo passa, a gente nem percebe, né? Vai fazer 3 anos de canal, então já tem muita coisa. No início do canal eram 2 vídeos por semana, aí depois ficou pesado, né? Aí depois que fez 1 ano de canal, eu estendi para 1 vez na semana, vídeos, né, inéditos, com assuntos diversos de tudo que eu faço, né? Tanto na área técnica, né, de estética, massoterapia, e na área do autoconhecimento, reiki, das terapias emocionais e energéticas também. E as lives, aí fica um vídeo por semana inédito, e as lives de quarta-feira sobe amanhã, né, para o canal do YouTube às 19 horas. Então tem muita coisa lá. Dá uma olhada, maratona lá. Escreve lá o teu comentário que eu respondo todo mundo. YouTube, geralmente a pessoa não responde, né? Não sei se vocês passam por isso, mas eu sigo alguns canais do YouTube, principalmente canais grandes, né? Que não respondem, né? E o comentário fica lá, eu respondo, faço questão de responder a cada um, né? Às vezes dá um trabalhinho, mas se a gente se dispôs a isso, né? Tem que ter braço para responder. Gabi, professor Camodego, tudo bem? E aí, tudo tranquilo? Isso aí, meus amores. Então, ó, já temos 1h10, vou começar então a me despedir. Quem for ver a gravação depois, não entender alguma coisa, coloca lá que eu esclareço. Tudo que eu falei aqui, gente, não é assim, não é, a pessoa tem isso, ela tem a ferida do abandono, né? Não é um rótulo. Não, é para você se perceber. Nem sempre você vai ter todas as características que a autora cita no livro. Quanto mais características, mais a ferida do abandono
é importante na sua vida, né? Então, quanto mais características daquela ferida, mais você vai reagir conforme as características da ferida. E a do abandono é vitimismo, chamar atenção através de doenças, tudo inconsciente, mas acontece, tá? E Dilsa falando, não vá, que linda, não nos abandone. Aí fala, vou abandonar antes que você me abandone, eu vou abandonar. Oh, que amor. Bom descanso para você também, Adriana. Fica com Deus aí, todo mundo, né? Todo mundo que ficou aí até o final. Tem gente que acompanha tudinho, ó. Adriana, Valesca, Edilza, Christian, Prima, entrou e ficou aí também, Elizabeth, Gabi e Nani. E fora as outras pessoas que entraram e saíram, eu sei, né, que a vida é corrida, às vezes tem que fazer outras coisas, tá? Um beijo, saudades aí, prima, vamos marcar para se encontrar, né? Denise, boa noite, estou terminando aqui a live com muito amor no coração, né? Desejo que todos vocês olhem para essas feridas emocionais, tratem dela, né, com muito amor, muito carinho, né? Olhem e falam, vou cuidar de você, porque principalmente essa ferida começou lá na nossa infância, né? Então todos nós temos uma criança interna que tem essas feridas. Então olhe para sua criança, cuide dela, porque agora ela depende só de você. Antes ela dependia do pai e da mãe, né? E o pai e a mãe muitas vezes não sabia como tratar, como cuidar de você, porque ninguém recebe um manual de instrução, né, de como cuidar de uma criança. E eles também muitas vezes não foram bem cuidados. Então, quando a gente entende isso, olhem para o seu pai e para sua mãe como pessoas comuns. Eles não são super-heróis, né? Não são pessoas que não erram. Pelo contrário, são pessoas que muitas vezes foram vítimas. São vítimas, né, de uma criação, ainda mais o pessoal mais antigo, que era só tapa, castigo, surra, né? E como essas pessoas vão criar outras pessoas se elas não têm uma base legal, uma base emocional, né? Então olhem eles como pessoas comuns, pessoas que merecem a sua compaixão, tá bom? Boa noite, meus lindos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, a próxima live, o próximo story. Tamo juntos, tá? Fiquem com Deus. Boa noite. Tchau, tchau.